Se você é rubro-negro, você provavelmente está muito feliz pela classificação para a final da Copa do Brasil, mas ao mesmo tempo fica aquele gosto amargo, insuportável de ter sido eliminado tão prematuramente na Libertadores, que vai ser definida justo no Maracanã. Fluminense e Palmeiras podem ser campeões naquela que o rubro-negro enxerga como sua casa, com razão, e isso pode tirar o sono de qualquer um. E se eu te disser que isso poderia ter sido evitado? E que um fator, na verdade, dois fatores, poderiam ter feito o Flamengo não ser eliminado para o Olímpia. O Sampaoli já entendeu quais os fatores. E nesse vídeo eu vou te mostrar um pouco isso. Então vem comigo falar sobre tática. Sem tatiquês. Contra o Olímpia, ficou muito claro que o lado esquerdo da defesa do Flamengo ficou muito exposto. O Felipe Luiz talvez tenha feito a pior atuação dele pelo Flamengo. E isso se deu porque o Flamengo acabou tentando acionar demais o Bruno Henrique, que estava dando muita condição, está dando muita opção pelo lado esquerdo. E isso fez com que o Flamengo forçasse passes, jogasse rápido demais e perdesse bolas errando passes, essa bola já fosse recuperada nas costas do Bruno Henrique e fosse o tempo inteiro 2 contra 1 em cima do Felipe Luiz. Então, o Flamengo naquele jogo foi para campo com um 4-2-3-1 com o Bruno Henrique jogando pelo lado esquerdo do campo. Só que o Bruno Henrique, em relação ao Felipe Luiz, é muito diferente da leitura do Everton Ribeiro, que jogou pelo outro lado, em relação ao Wesley. O espaço que um faz do outro quando o time tem a bola é muito diferente. Por um lado, o Felipe Luiz é um jogador que fica bastante, e o Bruno Henrique é o jogador mais avançado do time, seja lá aonde ele jogar dentro do campo. Ele está o tempo inteiro atacando a última linha e ele tem muita massa, ele tem muita inércia, como a gente diz aí na engenharia. Ele consegue progredir muito rápido, ataca muito a área, mas é um cara, de certa forma, pesado para correr para trás, para virar no próprio eixo e voltar para correr para trás. Então, a velocidade dele é uma velocidade final, especialmente, né? Não é aquela aceleração imediata como a do Ayrton Lucas. Então ele é um cara extremamente rápido, de velocidade final, que ataca a área e que termina jogadas muito distantes e que, por isso, gera um espaço grande entre ele e o lateral, quando ele joga ali nessa função de ponta. Do outro lado, o Wesley é um cara bastante ofensivo que tem que ultrapassar em cima de um meia, que é um jogador que fica mais, que constrói mais com a bola. E essa distância entre os dois fica menor quando o time precisa recompor. Então acabava que o Flamengo errava esse passe quando o Bruno Henrique estava atacando a profundidade e ficava esse espaço enorme entre Felipe Luiz e Bruno Henrique. E o Gerson era responsável por cobrir esse espaço, mas caía alguém ali para ele marcar e ele também não conseguia dar fisicamente conta de cobrir corredor lateral. Lembrando que quem fazia muito isso no time de 2022 era, que no caso não era o Bruno Henrique ali, mas o time de 2022 também entregava muito esse espaço. Quem fazia muito isso era o João Gomes, que foi vendido e realmente cobria muita área defensivamente. E aí o que acontecia? Espaçamento entre os setores nessa zona. Não importava se o Flamengo fosse compacto no resto do time quando estava se defendendo, o Bruno Henrique estava sempre voltando e isso entregava esse espaço até que ele conseguisse retornar. À frente dessa linha da bola, à frente das duas linhas de quatro, ficava o Arrascaeta e Gabriel. Mas isso não era assim nas fases mais vitoriosas do Flamengo. E com o Jorge Jesus, por exemplo, o Bruno Henrique não jogava na ponta. Muito por conta disso. Quando a gente olha no jogo contra o Olímpia, a gente lembra que o gol de empate, logo em seguida do gol do Flamengo, aconteceu justamente ali e que o Bruno Henrique nem apareceu na foto, na recomposição ali, porque ele estava inicialmente dando opção em profundidade e perde-se a bola ali e ele acaba ficando muito distante da jogada. Aqui um outro lance para mostrar que o Bruno Henrique era o mais avançado e que havia sim ali do lado esquerdo do campo um espaço para ser coberto com mais dificuldade, né? E o Gerson sendo esse responsável por tentar cobrir. Uma recomposição falha que vários técnicos do Flamengo erraram da mesma forma.
No jogo seguinte, o Sampaoli parece ter entendido muito bem o que tinha feito ele perder e muda a formação para um 4-4-2 muito parecido com o que o Jorge Jesus fez no Flamengo. O Arrascaeta pela esquerda e o Vitor Hugo pela direita, emulando ali o que o Everton Ribeiro fazia. Bruno Henrique e Gabriel como dupla, como jogaram na época do Jorge Jesus, na época do Rogério Ceni, em outros períodos aí, depois de certo tempo de trabalhos iniciados, digamos assim. Em organização ofensiva, o Wesley fazia essa profundidade e o time jogava mais ou menos nesse 3-1-6, né? Com esses dois triângulos de frente, que são uma das marcas do trabalho do Sampaoli ao longo dos clubes aonde ele já foi técnico. Fato é que com o meia pelo lado esquerdo e não com o Bruno Henrique, esse avanço, o Arrascaeta não ia o tempo inteiro para dentro da área. Pelo contrário, o deslocamento dele é mais por dentro. E isso fazia com que a recomposição fosse mais simplificada e o time se mantivesse muito compacto o tempo inteiro. O Flamengo teve dificuldades ao longo da partida, a criatividade piora, e claro, o Bruno Henrique ali naquele espaço, ele talvez seja até mais efetivo em algumas fases do jogo para levar o time para frente, mas da mesma forma acaba concedendo muito espaço. Nesse jogo contra o São Paulo, quando ocorreu essa mudança, o Flamengo concedeu só uma finalização no primeiro tempo para o Tricolor Paulista, e foi aquele gol que foi uma zebraça, né? Uma zebraça, aquela forma como aconteceu o gol do Lucas Moura. Deixa o teu like aí, cara. Deixa o teu like para ajudar o canal, esse vídeo crescer de projeção, e também se inscreve no canal. Eu tenho a meta de bater 50 mil inscritos até o fim do ano, e tá difícil, tá muito longe, e eu te peço para se inscrever no canal para tentar ajudar a gente aí nesse objetivo. Contra o Grêmio, ele foi para uma outra formação, e muita gente falou, ele voltou para o estilo Dorival, outras pessoas falaram, ele voltou para o estilo Jorge Jesus, porque ofensivamente ele fazia, ora, um losango e no último terço, um 4-1-3-2 que o Jorge Jesus ali imortalizou pelo Flamengo. Mas a ideia também não era só ofensiva, na verdade a maior preocupação era defensiva, e esse time atacando ali nesse 4-1-3-2 fazia esses três jogadores de meio mais por dentro, se aproximando mais, trocando mais passe, mas por não ter nenhum dos dois laterais como laterais ali de ultrapassagem no início do jogo, o Flamengo teve um pouco de dificuldade para construir oportunidades, embora tenha amadurecido ao longo do jogo, tivesse sido um jogo que começou 2-0, e a gente precisa analisar a cronologia dos jogos para analisar futebol. Analisar jogo de futebol, sem pensar na cronologia dos fatos, e o jogo começou 2-0, é loucura, tá? A chance da gente cometer uma injustiça é grande. Então, o Flamengo atacando dessa forma, mas qual era a ideia? A ideia era justamente defensivamente sofrer bem menos na recomposição e ter o time muito mais compacto. Então, a eliminação contra o Olímpia, que aconteceu graças a esse lado esquerdo do Flamengo, especialmente no primeiro tempo, que mudou o mental do time, instabilizou o jogo, essa eliminação para o Olímpia podia ter sido evitada se o Sampaoli tivesse percebido isso antes. E aí a gente vai para a segunda causa. É normal o Sampaoli não ter percebido antes. Especialmente aqui uma imagem da defesa ali compacta, inclusive basculando ali para evitar o chute de forma compacta também. E o Bruno Henrique fora da imagem, né, bem avançado. Mas qual é o ponto? Esses erros já foram repetidos no passado por outros técnicos. A troca incessante de treinadores é responsável também por essa eliminação. E eu tenho uma prova, gente. O time do Paulo Souza. O time do Paulo Souza atacava no 3-2-5 e tinha o Felipe Luiz como esse lateral base que fazia a saída de três, assim como a Ayrton faz em vários jogos e o próprio Felipe também. E o Bruno Henrique aberto como aspas, ala e organização ofensiva. Aqui eu coloquei o Wesley, não era o Wesley, né? Era o Mateuzinho. E aí a gente reclamava muito, né? O Andreas Pereira erra muito passe, o time toma muito contra-ataque. E tomava. Por quê? Porque o Bruno Henrique estava o tempo inteiro avançando muito no campo, corretamente, e essa distância entre ele e o Felipe Luiz ficando muito grande, gerava ali, ó, que uma imagem de um jogo, um gol sofrido por isso, né? O Bruno Henrique acelera, avança do lado oposto,
a bola é perdida e o Bruno Henrique não aparece na imagem aqui na recomposição, porque ele vai tomar nas costas aqui. Aqui era o Léo Pereira jogando de lateral, acontecia isso também, o lateral base ali, como faz muitos jogos, e esse jogador que recebe essa bola em profundidade vai fazer o gol nessa partida. Então a gente pode até enxergar o Flamengo junto em trabalhos efêmeros, evoluindo, conquistando taças, jogando futebol aceitável ou até bom em determinados jogos. Mas a gente não pode cobrar, muitas vezes, dos técnicos que não cometam erros do passado, afinal de contas, eles estão sempre se adaptando ao clube. Quando os caras estão mais ou menos adaptados, como aconteceu com o Rogério Ceni, como aconteceu com o Dorival Júnior, os caras são demitidos sem motivo justo para isso. Quando os caras ainda nem se adaptaram, eles também são demitidos antes que aquilo tenha sequer tido chance de dar certo. E aqui, gente, a gente não defende trabalho incondicionalmente. Eu, no passado, fui bastante crítico ao Renato Gaúcho justamente por isso, porque era um time extremamente que acelerava e concedia muito contra-ataque, muito espaço entre as linhas. Não tem nacionalidade na preferência, defendi Rogério Ceni, defendi Dorival Júnior, assim como agora defendo a permanência do Jorge Sampaoli, pelo menos até o fim do ano, embora ele tenha mais erros do que os outros por conta da gestão de grupo, que não é só culpa dele, não é só responsabilidade dele. Fato é que as mudanças acontecendo como acontecem geram falta de maturidade tática, falta de identidade de jogo, falta de projeto esportivo e também falta de convicção dos técnicos na hora de tomar as decisões. O Sampaoli de hoje jamais escalaria o Bruno Henrique na ponta naquele jogo contra o Olímpia. Mas o Sampaoli de ontem talvez não tivesse se dado conta desse espaço concedido e do quanto aquilo poderia ser danoso defensivamente para a equipe. O Paulo Souza, que não prestou para o Flamengo, porque ninguém presta, e ele teve problemas também no seu trabalho, né? Ele já tinha descoberto da pior forma. E aí? O que fazer, Flamengo? Vai trocar de novo? Quando for eliminado amanhã ou depois? Talvez seja pelo mesmo motivo que poderia ter sido evitado se tivesse sido criado o mínimo de memória de jogo. O próprio clube podia construir essa memória, tendo pessoas técnicas dentro do departamento de futebol que possam aconselhar os treinadores e não interferir em escalação, mas aconselhar os treinadores e ter conversa profissional com eles. O Flamengo é capaz disso? Você, torcedor, precisa cobrar. E eu aqui vou te ajudar mostrando aonde está o calo, tá bom? Muito obrigado. Se inscreve no canal, deixa o teu like, que eu fui.